O nominativo de exclamação, ele ignora a sintaxe. O que é ignorar a sintaxe? É você passar a interpretar um texto com base numa emoção percebida a partir da sua percepção. E isso envolve psicologia. Isso não envolve mais gramática. Essa questão do nominativo fazendo função de vocativo. Alexandre Júnior, olha que eu sou um aluno, eu estou explicando, eu sou um aluno só, tá? Não sou professor, não. Ó, 104. E não significa que o que eu estou explicando, o professor Elton também concorda e o presbítero concorda, tá? Isso é minha análise como exegeta, que eu tenho essa liberdade de fazer a minha análise, né, professor? Tem, pode fazer. Né? Tem a minha liberdade. Isso. Não significa que o professor, ele concorda comigo, ou que o presbítero concorda comigo, vamos deixar bem claro. Você pega aqui a página 104, estou usando gramática, tá? Obra acadêmica. Eu estou alavancando aqui com obra acadêmica. É para falar e mostrar o conhecimento que a gente tem, não por soberba, mas para vocês verem que eu e os outros alunos aqui somos bem treinados, né, pelo professor Elton no grego. Agora, como a gente vai usar o grego, a gente vai desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo do grego, tá? Ó, manual de Alexandre Júnior, manual de exegese de Alexandre Júnior. Se você não ter esse manual de exegese, né, você pode comprar do Novo Testamento, tá bom? Então, professor, a Vida Nova, a editora aqui é Vida Nova, tá? Então não é obra de Testemunha de Jeová, não. Aí, você abre na página 104 e diz assim, nominativo, vocativo ou nominativo de exclamação, né? Diz aqui, o nominativo tem como vocativo algumas coincidências bem significativas, né? Tanto na forma como no significado, ou seja, transitam um no campo do outro, tanto o nominativo de exclamação, segundo essa gramática, tá? O nominativo vocativo, o nominativo de exclamação com o vocativo. Um vai transitar no campo do outro. O nominativo tem como vocativo algumas coincidências bem significativas, tanto na forma como no significado. Na forma, são muitos substantivos que não diferenciam esses dois casos. Ó, não diferencia, né? Mesmo no singular, professor. Olha que interessante. Né? Isso também acontece com os adjetivos e os pronomes. Isso. Né? Então, eu tenho aqui uma obra acadêmica que dá respaldo para o que eu estou falando. Não significa que as pessoas devem concordar comigo, tá, professor? Mas a obra acadêmica de Alexandre Júnior, ele vai defender que é o nominativo de exclamação. Certo. Ou seja, ele falou para Cristo, disse para Cristo, mas se dirigindo ao Pai. E o respaldo do contexto me mostra isso. Por quê? Porque em João 20,17, no acusativo, ele falou assim, ó, Jesus, para de agarrar-te em mim, porque ainda não ascendi para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso. Seria um tiro no pé, Tomé falar que Jesus era Deus, todo-poderoso, em equivalência com o Pai, sendo que um pouco antes, Jesus tinha falado que ele ia embora para o Pai dele, para o Deus dele. E Tomé sabia isso, porque ele foi ensinado. Tomé foi ensinado por Cristo. Então ele sabia disso. Então como é que em João capítulo 20, versículo 17, Jesus ele diz que ele tem um Deus acima dele e que ele vai embora para esse Deus, certo. E ao mesmo tempo Tomé vai discordar dele como discípulo e falar, olha, entendeu? Jesus é o Deus Todo-Poderoso e equivalência. Então nós temos que analisar a estrutura com cuidado. O versículo 31 fala que ele é o Filho de Deus. Ali no caso genitivo, indicando o quê? Entendi. Posse, filho. Tenta resumir. É só uma abordagem aqui, professor, que eu queria fazer dentro do contexto aqui gramatical, sintático. Não, você fez muito bem. Se querem me... Você fez tá muito bom? Agora que eles não concordam, também pode colocar sua posição. Por que eu te interpolei? Porque você já estava virando prolixo, né? Mas você já cumpriu perfeitamente, didaticamente, sua proposição. Agora deixa eu explicar para o público o que o João disse, tá? O que o João disse, gente? O João está sugerindo, com base na gramática do... Primeiramente, deixa eu mandar um abraço aqui carinhoso para esse cara maravilhoso, tá? Eu amo esse cara, gente. Professor Wesley, que também é meu professor de grego, né? Também. E do professor Euler, viu? O professor Euler fala isso? Também é meu professor de grego. Moderno, tá? E deixa agora eu
falar o seguinte, o que o João Silva está falando? Gente, eu não estou falando isso aqui em detrimento de nenhuma vertente, tá? Porque o que o João está falando tem fundamento acadêmico. Porém, eu quero trazer para o campo da equiparação. Cita o nome do gramático aí. Só quero ver a capa do livro, só isso. Manual de Exegese de Alexandre Júnior, tá aqui, ó. Quem quiser comprar, tá disponível nas livrarias aí. Bacana. O que acontece? Deixa agora fazer uma... Para mostrar que eu estou embasado em gramática também, claro, tá? claro. Não estou falando da minha cabeça, deixa eu não. apresentar para vocês o seguinte. Qual a diferença de... Não vou nem falar da diferença dos gramáticos, deixa eu começar por esse ângulo aqui. O que o João está dizendo é que ali não é o nominativo por vocativo. Na expressão que você tanto conhece, kai a pekrite rofamas kai a penalto rokiriosmu kai rotheosmu. O que João está sugerindo é que isso aqui é um nominativo de exclamação. O que é um nominativo de exclamação? O João entende que o gramático explicou para ele aí, e que de fato o Daniel Beualice vai falar sobre esse nominativo de exclamação. O Daniel Beualice diz que isso não é o nominativo de exclamação, mas sim o nominativo vocativo. Mas vamos lá, vou explicar para você, e eu vou tentar trazer essa explicação aqui para você entender, tá bom? Então vamos lá. Nominativo de explicação é quando eu me deparo com uma certa circunstância, digamos, com essa garrafa, agora eu vou dar um zoom aqui em mim, tá? E eu sou tomado por um sentimento de perplexidade. E eu digo assim, meu Deus, entendeu? Eu fiquei perplexo pela garrafa, aqui, né? Fiquei perplexo pela garrafa, logo meu Deus, eu tive eu tive uma fala espontânea. O que João está propondo, e isso significa dizer o quê? Que eu falei, porque eu me espantei com a garrafa. Ou seja, quando Tomé viu Jesus, ele se espantou e disse, meu Deus, não foi isso, João? Nessa proposta? Então, concluindo. Exatamente. Dentro de uma estrutura, de uma conversa, claro. Ele falou para Jesus, mas se dirigindo ao Pai, entendeu? Isso, agora vamos lá. Agora eu vou explicar o que é que Daniel Beualice diz. Daniel Beualice diz que ali não é, ou seja, Daniel Beualice diz que o gramático que escreveu a gramática para o João, fala o nome dele novamente, por favor. Não falo, como também mostra aqui, Alexandre Júnior, tá? Para não dizer Júnior. Que é delírio da minha cabeça, né? Pausa aí. Nós temos uma visão diferente, que ninguém até hoje talvez não apresentou, né, professor? Alexandre Júnior. Você pode até ficar segurando a gramática dele, querido João. Alexandre Júnior. Pronto. Alexandre Júnior é um gramático, tá aí a obra dele. Daniel Beualice, queria estar com a gramática aqui, também é um gramático. Qual a diferença de Daniel Beualice para Alexandre Júnior? A Daniel Beualice é um cara que se aprofunda. É o cara que mergulha nas mais profundezas das pedras debaixo do Tártaro e vai buscar questões polêmicas. Então, aqui está a diferença. Beleza? Beleza. O que é que Daniel Beualice diz? Agora vamos para o que é que Daniel Beualice diz. Daniel Beualice vai dizer que aqui você não tem um nominativo de exclamação pela seguinte razão. Primeiro, ele admite que isso é sim uma subcategoria do nominativo por vocativo. Ele admite isso, tá? No entanto, o seu tratamento será feito separadamente. E essa distinção, até certo ponto, é realizada arbitrariamente, segundo a palavra de Daniel Beualice, não é minha. Aí ele ainda diz assim, é um uso primitivo de onde a emoção sobrepuja a sintaxe. Exatamente o que o João diz. O que é a emoção sobrepujar a sintaxe? É quando não tem correlacionamento, leva em conta correlacionamento sintático. Você simplesmente se espanta, meu Deus, e você entende? Então isso é sobrepujar a sintaxe. Pronto. Beleza. Dito isso, Daniel Beualice vai dizer o seguinte. Bem, agora deixa eu dizer para você, de acordo com Daniel Beualice, você não tem um nominativo por exclamação, porque o nominativo de exclamação tem algumas chaves, né? Tem algumas chaves. O Robertson diz, isso é um tipo de nominativo de interjeição, está ligado a uma explosão emocional. A chave de identificação, a ausência de um verbo, não pode ter verbo. O que ele diz mais? Não pode ser um diálogo direto.
né? Não pode ser um diálogo direto. Se for um diálogo direto, então eu apresento algumas chaves que distinguem o nominativo que você falou agora, o nominativo de... Me lembra aí, nominativo de... Nominativo de exclamação e nominativo nominativo fazendo função de vocativo. Isso. Nominativo de exclamação estaria nas palavras de Daniel B. Wallace descartado, porque ali você tem um diálogo direto, quer dizer, Tomás está diretamente ligado a Pedro, então ele diz, Senhor meu e Deus meu. Então é uma primeira chave de identificação, diálogo de discurso direto, né? Então, de acordo, não estou batendo martelo e dizendo que o João Silva está errado. Estou apresentando apenas a vertente de Daniel B. Wallace, tá? O Daniel B. Wallace está dizendo que ali não é um nominativo de exclamação, mas um nominativo por vocativo. Quer dizer que que Tomé está de fato diretamente fazendo ali um colóquio, estabelecendo um colóquio, quer dizer, um discurso e discurso direto. Então, quando ele diz Senhor meu e Deus meu, ali configura-se um discurso direto, né? Então, são essas as regras, as chaves para identificação e não um mero tópico exegético epesegético, onde a emoção sobrepujaria a sintaxe, né, como é proposto. Então você vê a diferença da explicação de um gramático que simplesmente diz e sai dizendo certas coisas. E você vê gramáticos que apresentam chaves de identificação. Então, eu tenho Daniel B. Wallace, agora isso eu falo como professor, porque eu tenho muitos, claro, eu inclusive quero muito essa gramática aí do cidadão que o João apresenta. Por quê? Porque a gente tem que você tem que ver todas as gramáticas, você não tem que ter só um foco de gramática, né? Mas Daniel B. Wallace é um cara muito profundo. Daniel B. Wallace é uma gramática, um cara tão profundo que não é um cara indicado para qualquer um ler. Não adianta você pegar uma gramática do Daniel B. Wallace, você não vai entender nada, porque é nível de mestre mesmo. É um cara que tem uma abordagem profunda. Tô sendo sincero, quem estuda grego, se alguém no chat estuda grego, sabe que é verdade. Eu concordo, professor. Sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Que você pega a gramática do Daniel B. Wallace, você não entende o que Daniel B. Wallace está dizendo. Em algumas... O presbítero quer falar alguma coisa aí, presbítero. Certo. Em algumas de suas abordagens, você não vai entender, porque o cara é muito profundo. Então, quando você vê um gramático que não é profundo, como... Fala o nome dele, só o nome, por favor, só o nome dele. Só apresenta a capa aí. Só o nome, só a capa. É Alexandre Júnior, ele tem formação em APHD, é muito forte também, viu, professor? Não, maravilha. Então você vê a diferença de um cara como o Alexandre Júnior, quando ele faz uma abordagem para Daniel B. Wallace, que faz uma abordagem mais profunda. Então Daniel B. Wallace traz o quê? Traz nuances, traz detalhes, né? E aí ele diz, e esse uso é realmente uma subcategoria do nominativo por vocativo. Ainda é uma subcategoria. E ele diz, no entanto, o seu tratamento será feito separadamente e essa distinção, até certo ponto, é realizada arbitrariamente. Ele diz, por quê? Porque ignora a sintaxe, né? O nominativo de exclamação, ele ignora a sintaxe. O que é ignorar a sintaxe? É você passar a interpretar um texto com base numa emoção percebida a partir da sua percepção. E isso envolve psicologia. Isso não envolve mais gramática. Então, Daniel B. Wallace sugere que isso é arbitrário. Daniel B. Wallace sugere que isso é arbitrário. Exatamente porque não encaixa uma das chaves de identificação do nominativo ali tem um discurso direto, então desmerece totalmente, desfalece a proposição de nominativo por exclamação. Por que desfalece? Porque você tem ali um endereçamento direto. O nominativo de exclamação não é usado em endereçamento direto. Daniel B. Wallace afirma, nominativo de exclamação, me lembrei do Marcelo Tafona agora, não, ó, como é que o Marcelo Tafona faz? Deixa eu dar não, eu tenho que lembrar do Marcelo Tafona. Daniel B. Wallace diz o seguinte, ó. Que é isso? Não é usado. Usado em quê? Nominativo de exclamação não é usado em endereçamento direto. O que é isso, professor? Aqui Jesus e eu sou Tomé. Houve um contato visual, presencial e uma esboçar verbal. E isso endereçado a Jesus. Professor, eu vou ter que sair.
Desculpa interromper o senhor. Posso só falar 2 minutinhos? Pode. Senão vou ficar muito atrasado aqui. Eu tenho que sair, dá pra né? todo mundo entender, Perdoe. Me perdoe, tá? Interrompê-lo, por favor. Sim. Mas eu vou só fazer uma abordagem rapidinha, né, meio tramontina assim, e já vou desligar. Tá bom? Uhum. O que eu vejo de João 20:33, não é isso? Se não me engano. É que ali, isso aí, 28. Tomé, ali, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, certo? Quando nós estudamos a parte da exegese, nós temos que entender que a exegese, ela também engloba o correlacionamento. Quando você vai entender exegese, você cai num campo da oica, né? Que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, nós temos que entender a correlação desses fatos. Como Tomé aqui está dizendo, fazendo uma referência a Zacarias 13:9, nós temos que entender o texto também de Zacarias 13:9. Nós vamos entender ali, em Zacarias 13:9, que exatamente, ele está dizendo exatamente isso, né? Inclusive a Patrícia, minha irmã, que está aparecendo aí, né? Graças a Deus, é apaixonado pela Bíblia. Em Zacarias 13:9, está dizendo, o texto está dizendo sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus, arrependimento e purificação de Israel. Então, esse texto, essa referência de Tomé, está dizendo mais do seu estado de espírito de arrependimento e conversão e purificação do que outra coisa. É ele citando o Antigo Testamento para dizer sobre ele mesmo. E com isto, nesta referência que ele faz ao Antigo Testamento, que é uma referência profética, ele faz a sua declaração messiânica. Ele declara, citando o Antigo Testamento, que Jesus é Deus, que ele é o meu Senhor e meu Deus, sabe? É isso que eu vejo nesse texto. Eu acho que você vê esse texto só desta ótica, você vai ver uma ótica um pouco distorcida, porque o texto, sim, ele vai fazer referência a Zacarias 13:9, e não tem como fugir disso. Tá bom? Ó, já fiz uma referência bem faca nisso, tá? Então, obrigado aí, vou sair já, tá? Deus abençoe vocês aí.